E aí eu faço uma pergunta, senhor. A igreja vive nos nossos dias o evangelho? Ou ela já está precisando de uma reforma de novo? Era a pergunta que está na pauta aqui. O que a gente está vivendo hoje está mais para religião ou mais para evangelho? Eu procuro ser muito cuidadoso quando eu falo da igreja, porque é muito comum a gente ver pregadores subir um púlpito, pegar o microfone e bater na igreja. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Deus é zeloso e Ele zela pelo bem-estar da sua igreja. Então, eu acredito, irmãos, o seguinte: a igreja de Cristo, ela é incorruptível. Deus, ele tem uma igreja aqui em cima dessa terra que é pura e santa. É tanto que existem promessas que são incondicionais para a igreja. Elas se cumprirão na igreja. E aí, irmão Jefferson, lembrando aqui daquele tema que a gente tratou na escola bíblica no domingo, que é muito importante a gente saber separar o que é de responsabilidade do coletivo e o que é de responsabilidade do individual. Porque quando Cristo funda a igreja dele, essa igreja ela é fundada debaixo da promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo, o inferno, os demônios, não existe nenhuma força que pode barrar a igreja. Não pode. Agora o diabo, na inteligência dele, na sagacidade dele, sabendo ele que ele não pode barrar a igreja, ele nos tenta no nosso individual. Embora ele não tenha a capacidade de barrar a igreja, ele pode te pegar individualmente. Ele pode te afastar individualmente. É tanto que a Bíblia nos dá o alerta para que a gente vigie e seja sóbrio, porque o diabo ele está como um leão, ele brama como um leão, né? Em busca de alguém que possa tragar. Então, sabendo que ele não pode contra a igreja no seu coletivo, ele nos tenta no individual. E às vezes ele acaba tendo êxito na vida de muita gente e até na nossa, se a gente não vigiar. Todos nós somos sujeitos. Então, quando diz assim, a igreja está vivendo o verdadeiro evangelho, aí eu tenho cuidado de dizer que a igreja de Cristo, a que vai subir para o céu, desde a sua fundação até Jesus voltar, ela está cumprindo, ela está vivendo o evangelho. Ainda que alguns se corrompam, ainda que grupos se corrompam, ainda que grupos se dividam, mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, desde a sua fundação até o retorno de Cristo para buscá-la, ela está e vai viver sempre o evangelho. Agora, se você, se alguém individualmente se desvia do caminho, se perde, o arrebatamento vai continuar existindo. Jesus vai manter a promessa dele. Assim como Jesus mantém as promessas que são incondicionais para Israel, as promessas incondicionais para a igreja também, Deus é soberano para manter. Eu concordo plenamente com a sua resposta, porque é até aquele princípio de Elias, né? Do próprio texto aí de Romanos. O que é que o pastor Paulo diz, né? Elias achou que, Senhor, só tem eu. Aí Deus disse, não, Elias, eu ainda tenho aí 7.000 que não se contaminaram, não. Nós temos uma tendência de enxergar os outros por aquilo que a gente é. A gente costuma medir os outros pela nossa regra. Você vê o cara dizendo assim, ô igreja fria, e os irmãos não evangelizam. Por que é que ele tem essa visão? Porque o frio é ele. Ele é que é o frio. Enquanto nós aqui, irmãos, outro dia eu estava atendendo um cliente no salão e falando disso. Hoje, na maioria das congregações, na maioria, pelo menos do nosso campo aqui, até onde eu conheço, a maioria das congregações hoje tem um carro fretado pela igreja para buscar os irmãos e deixar depois do culto. O carro passa na porta. E muitas vezes esse carro ele chega na igreja vazio.
Só que enquanto isso, existem cristãos aí que têm que se esconder das autoridades para cultuar a Deus. Tem irmãos nossos que, enquanto hoje aqui o carro passa na porta e o crente não vai porque está cansado, tem irmãos aí que tem que se esconder para adorar a Deus escondido, porque se declarar a fé é preso, é torturado e até morto. Eu dei uma reportagem sobre essa questão da igreja perseguida, que os irmãos da Coreia do Norte, eles se escondem em porões, né? E eles escrevem um versículozinho e aí guarda escondido, né? E também diz que no Irã, né? Diz que no Irã o Espírito Santo está fazendo uma revolução grandiosa, até gente sendo revelada, tem sonho. Então o que o senhor está dizendo é essa questão de que nós não podemos passar a régua só naquilo que nós estamos vendo aqui, né? A bolha, né? Imagine, fechando meu raciocínio, agora imagine um cristão desse que está servindo a Deus lá no Irã, na Coreia do Sul, ele olhando para um brasileiro aqui e este brasileiro dizendo que a igreja não está vivendo o evangelho. Imagina um crente lá da Coreia do Norte vivendo nessa situação, colocando a cabeça dele a prêmio para servir a Cristo. Imagina ele olhando para um brasileiro negligente aqui que só vai para a igreja e puxa ele por azureia, dizendo que a igreja não está vivendo o evangelho, que não tem mais crente hoje, que está todo mundo frio. Não, meu amigo, quem está frio é você. Tem crente fiel em cima da terra. Não vamos generalizar, mas vamos tentar apertar mais. No Brasil, a igreja brasileira, tendo assim uma visão, modo geral aqui na nossa bolha, vamos deixar aqui os países fora, então vamos puxar aqui o Brasil. Hoje você vê, tem uma igreja em cada esquina. Tem uma igreja em cada esquina. Se é um lugar como Juritiã, não sei se aqui tem 10 mil habitantes, a gente tem aqui talvez umas 6 ou 7 igrejas aqui na Juritiã. Eu contei 10 um dia desse. Foi, né? Só que, o que a gente está vivendo mas hoje, depois disso, aqui, igreja brasileira, a gente vê e tal, o avanço do neopentecostalismo, tá mais para evangelho mesmo ou para religião, e uma religião bem afastada. Mas nós temos que entender o que é igreja e o que é denominação, né? Correto? Verdade. Para a gente pegar um princípio e entender, né? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está dentro das denominações, né? Então eu digo assim, na Juritiã, como o irmão Jefferson levantou, um lugarzinho pequeno, tem 10 denominações, né? Mas a igreja está nessas 10, né? Porque eu seria leviano, né? E eu fugiria até de tudo que eu já disse aqui. Tudo que nós tratamos aqui, ele perde sentido se eu disser que não, só na minha igreja lá, Assembleia de Deus, que a igreja que vai para o céu só está lá, né? Em detrimento dos irmãos que congregam em outras denominações. Porque o irmão, ele é um cristão, ele é a igreja do Senhor, ele vive o evangelho. Mas a congregação onde ele frequenta é a congregação Poder de Deus, né? Que nosso querido pastor Valdeon mandou um abraço. A igreja, o templo onde ele se congrega é os irmãos da Frutificai, né? Da Montese, é ali no bairro dele, é mais perto, ou ele tem mais afinidade com os irmãos que frequentam aquela denominação. Então, eu não digo que aqui na Juritiã tem 10 igrejas do Senhor.
Não, ela tem 10 denominações e a Igreja do Senhor está no meio das 10. A Igreja do Senhor é uma só, né? Porque senão eu vou ser leviano e dizer que só na minha igreja que tem salvo, lá na igreja dos irmãos não tem. E essa régua, ela não é bíblica e ela não deve ser feita, né? Não deve ser feita. A gente fala igreja assim, não, né? Como é que eu posso dizer? Uma força de expressão, isso, né? agora, mas na realidade a igreja é uma só. Agora, o que é que disse Tiago? No 1:7 que o Monsenhor leu. Você pode ler de novo, Monsenhor? Pode, quem estiver mais perto aí, Tiago. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pronto. Aí, na parte B do versículo, irmão, você observou o quê? Que ele dá 2 parâmetros, né? Do que é um verdadeiro religioso, né? Ou seja, de uma maneira que a maneira correta que nós vamos agradar a Deus, né? Ele na abertura do versículo ele fala que o homem que tem a religião perfeita diante de Deus, ele tem que dominar a língua, né? Guardar-se do mal. E lá na parte B ele diz que a religião perfeita, aceitável para Deus, é o quê? É o que cuida uns dos outros na parte social e tudo, e que se guarda incontaminado do mal. Vive em santidade, né? Vive em santidade. Não é só obra social. É a sua palavra. Então, ou seja, se eu aqui sou um especialista em cuidar de pessoas para recuperar de vícios, se eu sou uma pessoa que eu distribuo cesta básica, cuido das pessoas, e muitas vezes não é nem com meu dinheiro, é diante dos outros, ou de alguma, né, de algum segmento. Mas quando eu saio dali, eu vou me contaminar. Então essa religião aí o que é que diz em Oséias capítulo 3, capítulo 14, versículo 3? A Síria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus, porquanto só Tu, Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Olha o que ele fecha aqui. Isso aqui dá referência com o Tiago. Ele diz aqui que para eles, nós não vamos, a Síria não vai mais te salvar, não montaremos mais cavalo de guerra, e nós não vamos mais dizer obras feitas pela minha mão, né? Tu vai me salvar, Tu é o meu Deus, porquanto só Tu, Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuida dos órfãos e dos necessitados. Salmo 10, 14. Mas Tu vês o sofrimento e a dor, e toma esses sentimentos em Tuas mãos. O sofredor se entrega a Ti, pois Tu és o protetor do órfão. 68, 5. Pai dos órfãos, defensor da viúva, és o que Tu é, Deus, na sua santa morada. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Então, o que é a religião? É quando o homem ele vive uma vida de santificação a Deus, e aí eu não preciso dizer, os senhores sabem que a santificação é progressiva, é de glória em glória, né? É nós nos santificando todos os dias, é nós não tendo um coração soberbo, e acima de tudo, olhando para aqueles que mais necessitam. Porque se a igreja também só levar a palavra, pregar, e não fizer nada para cuidar das pessoas, ela não é a igreja.